Boa tarde, quinto ano. Continuando com os nossos tipos de texto, né? Toda uma variedade textual. Falamos sobre a fábula, falamos sobre a notícia e agora vamos falar sobre o texto científico. Vamos para a apostila, página 20. Já vou avisando que na página 19 tinha uma atividade do Você, o Autor, para nós fazermos. Mas, por enquanto, nós não vamos fazer porque necessitaria que nós estivéssemos presencial na escola. Um trabalho em conjunto que à distância ficaria muito complicado para fazer, tá bom? Então, por isso que eu pulei aquela atividade do Você, o Autor, da página 19. Então, página 20, texto e contexto. A Amazônia é considerada um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade e a maior reserva natural do planeta. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo 5 milhões e meio de florestas, esse bioma é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e para a conservação dos recursos hídricos. Então, a nossa floresta amazônica, ela tem uma importância imensa, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Né? Ali falou mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, né? Sendo 5 milhões e meio só de florestas. Então, é um benefício enorme, né? Com a fotossíntese que a própria vegetação produz, né? Quando produz o oxigênio, deixa o lugar mais fresco. Ali falou dos recursos hídricos, né? Que é tudo que é hídrico vem de água, né? Quer dizer água. Então lá tem muito recurso hídrico, muitos rios, muitas nascentes. Então a floresta amazônica é uma floresta muito importante, uma necessidade enorme de ser preservada. Uma vez que todos nós fazemos parte de um planeta e de um país que possui um tesouro natural, porque a Amazônia é considerada um tesouro natural, é dever de todos nós preservar o nosso ecossistema e sensibilizar a sociedade para a conscientização e o engajamento em prol do desenvolvimento sustentável. Então, se é uma floresta tão importante, né, a gente deve preservar e deve desenvolver o hábito em nós e nas pessoas que nos cercam do desenvolvimento sustentável. O que vem a ser isso? Né? A gente sabe que a gente não para de se desenvolver, né? Tudo vai se desenvolvendo, mas no desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento ele é feito pensando na preservação ambiental, pensando nas gerações futuras, né? Porque se hoje a gente vive num país, num planeta tão poluído, que desmata tanto, que solta tanta fumaça, imagina quando chegar a época dos filhos de vocês como vai ter. Então, o desenvolvimento sustentável ele vem trazendo essa preocupação, né? Uma maneira de se desenvolver, mas sem prejudicar mais ainda o planeta para gerações futuras. Dialogando. A ciência aliada à pesquisa é um grande empreendimento humano na busca pela investigação, descrição, compreensão e divulgação dos conhecimentos que são construídos com base em evidências e que são modificados, uma vez que os cientistas sempre trabalham com a dúvida e incerteza. Então, tudo vai se modificando, né? O que eles descobriram hoje, amanhã pode não ser, né? As coisas vão evoluindo, porque os métodos evoluem, as máquinas evoluem, né? As pesquisas evoluem. Você acredita que o desenvolvimento da ciência é um fenômeno recente? Será que essa ciência é uma coisa mais próxima agora do atual ou uma coisa que já acontecia bem no passado? Você acredita que há uma finalidade para cada resposta encontrada após uma pesquisa? Vocês acreditam que depois de uma pesquisa, sempre os resultados, né, têm um porquê? Qual é a importância da ciência para a humanidade? Qual é um dos principais instrumentos de comunicação para informar as descobertas científicas? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Página 21. Teorizando.
O texto de divulgação científica é um dos principais instrumentos de comunicação entre o pesquisador e o leitor. Ele tem como principal finalidade informar uma descoberta ou aprofundar algum tema explicando-o sob a luz da ciência. Então, num texto científico, de divulgação científica, é um tipo de texto que ele serve para informar, algumas descobertas que foram feitas e também, como fala ali, aprofundar algum tema, alguma coisa que a gente já sabe, só que vem explicar com mais detalhes, baseado na ciência. Esses textos são escritos por especialistas em alguma área do conhecimento e sua linguagem é simples, uma vez que os leitores são pessoas comuns, não do meio científico, e nem todos eles conhecem os termos específicos de cada área. Então, as pessoas que leem um texto científico não quer dizer que são cientistas. Então, a linguagem desse texto, apesar dele ter o objetivo de transmitir uma informação científica, ele tem que ter uma linguagem que a maioria das pessoas entenda. Leia o texto de divulgação científica. Então, vamos ver um texto desse tipo, nesse estilo como é. Desmatamento na Amazônia está prestes a atingir limite irreversível. Uma coisa irreversível é que não dá para voltar atrás, não dá para consertar. Então, o desmatamento na Amazônia está tão grande que ele está chegando num ponto que não vai ter mais o que a gente não vai poder fazer mais nada. Aí na imagem, com mudanças climáticas e o uso indiscriminado do fogo, se o nível de desflorestamento atingir entre 20% e 25%, o ciclo hidrológico do bioma pode ser severamente degradado, alertam os cientistas. Então, se o desmatamento continuar aumentando, quando fala o ciclo hidrológico, é o ciclo da água na natureza, que provavelmente vocês já estudaram. Aquele processo em que a água evapora, forma nuvem, essa nuvem resfria, o vapor volta para o estado líquido e cai em formato de chuva. Cai nos rios, mares, lagos, oceanos, depois volta o processo todo novamente. Então, se o desmatamento continuar aumentando, vai afetar o ciclo da água na natureza. O desmatamento da Amazônia está prestes a atingir um determinado limite, a partir do qual regiões da floresta tropical podem passar por mudanças irreversíveis, em que suas paisagens podem se tornar semelhantes às do Cerrado, mais degradadas, com a vegetação rala e esparsa e com baixa biodiversidade. O cerrado é um tipo de vegetação que ele tem poucas árvores, as árvores são pequenas, tem os troncos todos tortos, é até um pouco seca a vegetação. Não é tão seca, mas dá aquela impressão de ser seca, uma aparência bem diferente de uma floresta como a floresta amazônica. O alerta foi feito em um editorial publicado nesta quarta-feira, 21/2, claro que não é desse ano, na revista Science Advances. O artigo é assinado por Thomas Lovejoy, professor da George Mason, eu não sei falar inglês, University, nos Estados Unidos, e Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Um dos INCTs, apoiados pela FAPEST, no estado de São Paulo, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, olha só, já vem uma aparência mais de um texto científico, Já vem falando dos pesquisadores, onde que eles trabalham, o que fazem. O sistema amazônico está prestes a atingir o ponto de inflexão, disse Lovejoy à agência FAPESP.
De acordo com os autores, desde a década de 1970, quando estudos realizados pelo professor Enéas Salat demonstraram que a Amazônia gera aproximadamente metade das suas próprias chuvas, levantou-se a questão de qual seria o nível de desmatamento a partir do qual o ciclo hidrológico amazônio se degradaria a ponto de não poder apoiar mais a existência dos ecossistemas da floresta tropical. Então, eles começaram a ver como a Amazônia ela produz muita chuva, toda essa destruição, esse desmatamento, levantou essa questão, né? Será que até que ponto esse nível de desmatamento pode interferir no ciclo da água e na vida da floresta tropical? Os primeiros modelos elaborados para responder a essa questão mostraram que esse ponto de inflexão seria atingido se o desmatamento da floresta amazônica atingisse 40%. Nesse cenário, as regiões central, sul e leste da Amazônia passariam a registrar menos chuvas e ter a estação seca mais longa. Além disso, a vegetação das regiões sul e leste poderiam se tornar semelhantes à das savanas. Então, se atingisse o nível de 40%, ia interferir no nível da chuva, porque lá na região onde fica a Amazônia chove bastante, é um lugar bastante úmido, porque tem bastante rios e muita água para evaporar. Só que, se aumentasse o desmatamento, ia diminuir o nível de chuva, poderia tornar uma vegetação mais seca, parecida da savana. A savana é uma vegetação africana que vocês podem ver, de repente, em desenhos como O Rei Leão. Alguns filmes da floresta, da África que passam, a gente vê a savana. Não é uma vegetação muito verdinha, com muitas árvores, como a floresta amazônica. Nas últimas décadas, outros fatores além do desmatamento começaram a impactar o ciclo hidrológico amazônico, como as mudanças climáticas e o uso indiscriminado do fogo por agropecuaristas durante períodos secos, com o objetivo de eliminar árvores derrubadas e limpar áreas para transformá-las em lavouras e pastagens. Então, além do desmatamento, né, que vai interferir nesse ciclo da água, agora vem outro problema, né, que é o uso do fogo, né, as queimadas, para abrir espaço para lavouras e pastagem. Imagina quantas árvores são derrubadas para isso. A combinação desses três fatores indica que o novo ponto de inflexão a partir do qual ecossistemas na Amazônia Oriental, Sul e Central podem deixar de ser floresta seria atingido se o desmatamento alcançar entre 20% e 25% da floresta original, ressaltam os pesquisadores. Olha só, a floresta amazônica ela poderia chegar a tal ponto de deixar de ser floresta. Já pensou? O cálculo é derivado de um estudo realizado por Nobre e outros pesquisadores do INPE, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e da Universidade de Brasília, publicado em 2016 pela revista... Não sei falar esse nome, é muito complicado para mim. Apesar de não sabermos o ponto de inflexão exato, estimamos que a Amazônia está muito próxima de atingir esse limite irreversível. A Amazônia já tem 20% da área desmatada, equivalente a 1 milhão de quilômetros quadrados, ainda que 15% dessa área esteja em recuperação, ressaltou o Nobre. Então, alguns lugares estão tentando recuperar a floresta que foi destruída. Mas o problema é que não adianta um pouco tentar recuperar se, por outro lado, vem um grande número de pessoas prejudicando, desmatando, queimando. Margem de segurança. Segundo os pesquisadores, as mega secas, né, uma seca muito forte,
registradas na Amazônia em 2005, em 2010 e entre 2015 e 2016, podem ser os primeiros indícios de que esse ponto de inflexão está próximo de ser atingido. Então, teve uma seca muito forte nesses anos aí, então isso já é um sinal de que o pior está bem próximo. Esses eventos, juntamente com as inundações severas na região em 2009, 2012, 2014, sugerem que todo o ecossistema amazônico está oscilando. A ação humana potencializa essas perturbações que temos observado no ciclo hidrológico da Amazônia, disse Nobre. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que em alguns períodos vem uma seca imensa, em outros períodos é o contrário, é o excesso de chuva, é a inundação que acontece. Então é como se o clima tivesse todo doido. Se não tivesse atividade humana na Amazônia, uma mega seca causaria a perda de um determinado número de árvores, que voltariam a crescer em um ano que chove muito. E dessa forma a floresta atingiria o equilíbrio. Mas quando se tem uma mega seca, combinada com o uso generalizado do fogo, a capacidade de regeneração da floresta diminui, explicou o pesquisador. Então, a gente já tem um período de seca. Se junto com esse período de seca vem o fogo, a situação piora mais ainda. A fim de evitar que a Amazônia atinja um limite irreversível, os pesquisadores sugerem a necessidade de não apenas controlar o desmatamento da região, mas também construir uma margem de segurança ao reduzir a área desmatada para menos de 20%. Então, além de controlar, o fogo, é necessário também controlar o desmatamento. Para isso, a avaliação de Nobre, será preciso zerar o desmatamento na Amazônia e o Brasil cumprir o compromisso assumido no Acordo Climático de Paris em 2015, de reflorestar 12 milhões de hectares de áreas desmatadas no país, das quais 50 mil quilômetros quadrados são na Amazônia. Então, a saída seria zerar o desmatamento, acabar com o desmatamento, e fazer o replantio dessas árvores, que já foi combinado naquele Acordo Climático de Paris em 2015, só que ainda não foi feito. Se for zerado o desmatamento na Amazônia e o Brasil cumprir seu compromisso de reflorestamento, em 2030 as áreas totalmente desmatadas da Amazônia estariam em torno de 16 a 17%, calculou Nobre. Então já diminuiria aquela porcentagem de 20, 25%, já cairia para 16 ou 17%. Dessa forma estaríamos no limite, mas ainda seguro, para que o desmatamento por si só não faça com que o bioma atinja um ponto irreversível, disse. Então, a gente tem aí um texto científico. Ele vem mostrando uma porção de coisas que está acontecendo, vem mostrando as pesquisas, quem fez, onde fez, quando fez, qual a possível solução para esse problema. Então, tá aí as características, de um texto científico. Exercícios resolvidos. Esse eu vou querer que vocês leiam, porque nos outros vídeos eu li. Dessa vez eu quero que vocês leiam para poder ver, conferir a resposta, se o que você pensou está certo realmente. Começa os exercícios de fixação. Vocês vão responder: qual é o objetivo desse texto? Então, para que esse texto científico foi feito? 19. No trecho, o sistema amazônico está prestes a atingir um ponto de inflexão. A palavra em destaque nesse texto significa 20. De acordo com a pesquisa, o desmatamento de grandes áreas da floresta amazônica tem causado alguns malefícios ao ecossistema da região. Cite alguns deles. Então, malefícios são coisas ruins. Então, o que o desmatamento está provocando na floresta amazônica? Não quero que tire da cabeça de vocês. A resposta tem que estar de acordo com o texto científico, tá?
21. Para que a Amazônia não seja prejudicada para sempre, o que os pesquisadores recomendam? Então, qual foi a saída que os pesquisadores deram para esse problema da Amazônia? Também de acordo com o texto. 22. Onde foi divulgada essa pesquisa? Então, em que lugar que essa pesquisa foi registrada? 23. De acordo com o texto, complete a tabela a seguir com as causas ou consequências. Então, nós temos aí algumas partes da tabela preenchida e outras não. Então, vamos lá. Primeiro, desmatamento da floresta causado pelo homem. Aí vocês vão preencher na frente. Qual a consequência disso? Quando o homem faz o desmatamento da floresta, o que acontece? Agora, aqui está o contrário. A Amazônia Oriental, Sul e Central podem deixar de ser floresta se o desmatamento alcançar entre 20% e 25% da floresta original. Essa é a consequência. O que pode causar isso que está falando aqui? Se acontecer o quê? E a terceira parte, redução total do desmatamento na Amazônia e compromisso de reflorestamento das áreas desmatadas. Aqui, se for feito isso, o que pode acontecer? Tá bom? Nós vamos parar nessa tabela, tá? Porque depois tem outro texto longo para a gente ler, senão não vai dar tempo hoje. Então, vamos parar aqui nessa tabela, preenchendo a tabela, tá bom? Esse ampliando o conhecimento vai ficar para a próxima aula. Um beijo, vamos lá, mãos à obra.